Boa noite a todos, a todas. Aqui nos encontramos mais uma vez para ouvirmos a palestra pública, que hoje será proferida pelo Fabiano Augusto. O tema da palestra é Para que serve a doutrina? O Fabiano sempre traz reflexões aqui importantes e interessantes e aborda sempre de uma maneira muito dinâmica, tornando agradável a palestra e de fácil compreensão. Então, eu vou fazer uma breve prece e em seguida já passo a palavra ao Fabiano. Senhor Jesus, irmãos da espiritualidade maior, abençoe todos que aqui estão em busca do conhecimento sincero da doutrina espírita, que chegou à humanidade por intermédio dos espíritos superiores e de Kardec, e que a nós hoje chegará por intermédio do orador Fabiano. Que a sua luz se faça presente, envolvendo o palestrante, a fim de que suas palavras não atinjam apenas as nossas mentes, mas também os nossos corações, nos estimulando à reforma íntima e o trabalho de serviço ao próximo. Graças a Deus. Eu agradeço as palavras carinhosas e dou meu boa noite a todos. E interessante, né? Esse tema veio a lume em função de uma pergunta que me fizeram, né? Porque sempre que eu posso, ou que o parceiro de conversa dá espaço, a gente toca nas questões de ordem religiosa. Eu acho que faz um pouco parte da dinâmica da minha vida. E, para mim, o assunto espiritismo é, sem dúvida nenhuma, o principal assunto de toda a história da humanidade. Então, para que serve a doutrina, para que serve o espiritismo, é algo até que levaríamos, talvez, décadas, né? Discutindo e trazendo pontos importantes, interessantes, que reforçam verdadeiramente a importância desse baluarte de inteligência, de amor, que está corroborada no que nós chamamos de doutrina espírita. Mas vou trazer dois exemplos extraordinários da história humana que nos ajudam, pela sua exemplificação, pela sua vida, a nos dar elementos para que a gente possa refletir por que a doutrina é tão importante, para que ela serve. E vocês todos já ouviram falar da figura extraordinária de Sócrates, né? Esse precursor da ideia espírita, e isso está colocado já no introito de um dos principais livros da doutrina, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec coloca Sócrates e Platão na condição de precursores da ideia cristã e espírita. Porque Sócrates veio 5 séculos antes de Cristo. E isso é que torna Sócrates extraordinário. Porque depois de Jesus, convenhamos, tudo ficou mais fácil. Porque Jesus deu os parâmetros extraordinários de um processo de desenvolvimento moral e intelectual que norteia e vai nortear para sempre os nossos caminhos. Mas antes de Jesus trazer elementos tão fortes, né, tão contundentes, que obviamente corroboram a fé que hoje abraçamos, é algo extraordinário. Então Sócrates realmente foi esse expoente da ideia cristã, da ética, da moral, um espírito absolutamente extraordinário. E deixou marcas no pensamento humano. Foi, como vocês sabem, considerado o pai da filosofia. À época em que estava vivo, em Atenas, era considerado o homem mais sábio de todo o planeta, era o centro do saber do mundo à época. Era assim considerado. E ele sempre tinha uma postura muito humilde em relação a isso. E Platão, em menor escala, também foi um espírito extraordinário. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, lá no capítulo 38, diz que a existência de Sócrates, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do Cristo. Isso é o maior elogio que alguém pode fazer a uma criatura, a um ser que pisou na face do planeta. Eu reputo
que pela vida, pelo exemplo, pelas palestras, pelos textos, né, que os seus discípulos registravam, pela sabedoria de Sócrates, ele está sem medo de errar, excluindo Jesus, talvez entre os 5 espíritos mais evoluídos que pisaram na face do planeta. E ele então nasce, né, em Atenas, com 71 anos ele desencarna lá em 399, então 460 a 399. E isso é que é impressionante, né, porque antes do Cristo, filho de um escultor e de uma parteira, não tinha os seus pais nenhuma expressão do ponto de vista socioeconômico. Ele aprendeu até, né, a arte paterna na condição da escultura, mas, na verdade, ele trabalhou, né, por conta do seu temperamento crítico, do seu juízo reto, do seu espírito evoluído. Ele passou a ser o chefe de uma aristocracia pensante, trazendo elementos da filosofia e da religiosidade que estavam se instalando, né? Atenas era um grande foco do saber humano. E a história mostra, e a literatura espírita também, que, assim como o Cristo, ele nada escreveu diretamente. Ele fazia discursos, né, por conta da sua capacidade mnemônica maravilhosa, e os seus discípulos, dentre eles o próprio Platão, faziam questão de registrar e estão aí marcando, né, a história e estarão para sempre corroborando essa leitura teológica de uma visão que já se estabelecia à época contrária ao politeísmo, né, que era defendido pelos pensadores, pelos políticos, pela própria sociedade, pela civilização grega, né, mormente a de Atenas. Então, ele, como Cristo, ele não escreveu nada. E também como Cristo, né, dentro das proporções guardadas, porque Jesus é algo que não conseguimos alcançar do ponto de vista do raciocínio dinâmico, ele também foi vítima de fanatismo. Jesus foi vítima do fanatismo dos judeus, embora os judeus não aceitem essa verdade, mas de fato foram os judeus que perseguiram e provocaram, né, a morte de Jesus, porque Roma foi apenas um braço para a execução dos interesses do Sinédrio. E Emmanuel, inclusive, coloca isso de maneira muito clara, que nesse momento se estabelece um grande karma para o povo hebreu, e um grande karma também para a história de Roma. E para quem estuda o avanço e a queda do Império Romano, percebe-se logo depois da perseguição aos cristãos, com a volta do Cristo para as esferas superiores, que Roma entra realmente num processo de declínio, como se a espiritualidade cesse, né? Vocês tiveram a oportunidade de conduzir o mundo dentro de uma cultura, dentro de uma língua, dentro de um processo civilizatório, e era esse o planejamento da espiritualidade, mas, juntamente com os judeus, fracassaram nesse processo, né, destruindo de maneira vil aquele que veio, na condição de governador planetário, dar um norte orientador para o rumo do planeta. Então, nós perdemos muitos séculos nesse processo, não temos dúvida. Quem quiser aprofundar essa dinâmica absolutamente sintética que aqui eu coloco, pode ler o livro A Caminho da Luz, como norte orientador, depois compulsar elementos da história, verificando que essa análise de Emmanuel é absolutamente extraordinária. E ele foi atacado por quê? Né? Porque ele destruía os valores, as ideias, os comportamentos defendidos pelaquela sociedade. Colocava a virtude real acima de uma hipocrisia que combatia, né, os preconceitos que a própria religião e a cultura da época estabeleciam. Não muito diferente de hoje, mas pior, porque estamos reportando aí há quase 25 séculos, não é mesmo? Então, do mesmo modo que Jesus e Emmanuel faz esse entrelaçamento, foi perseguido pelos fariseus da época, né? Pelos titulares, pelos poderosos, pelos políticos, e também foi acusado por proclamar a unidade do Deus único. Então, embora a gente tenha na história da religiosidade humana, né, o marco vindo de Abraão, depois a figura de Moisés, mas séculos depois essa questão do politeísmo ainda estava muito viva. E Sócrates, como um desses grandes combatedores dessa ideia de que existem vários deuses, né?
Deus para o sol, Deus para a terra, Deus para o mar, Deus para o fogo, Deus para a água, Deus para a pedra, Deus para os dias da semana, e assim vai, com uma dinâmica do processo politeísta estabeleceu em várias crenças religiosas, numa linha absolutamente racional, fruto de um tribalismo ainda muito recente. Pelo menos nesse aspecto, as religiões do mundo avançado, todas professam a existência de um único Deus, com nomes diferentes, mas a existência de um único Deus. Mas 5 séculos antes de Cristo não era essa realidade. Então ele destruía toda a mitologia grega, né, nesse processo de estabelecimento do monoteísmo, falava da imortalidade da alma, falava da vida futura, falava do processo de reencarnação. E por que a gente traz a figura de Sócrates? Porque o espiritismo é um nome dado, né, pela inteligência da espiritualidade amiga para consubstanciar, para criar uma formatação, um elemento pedagógico de conceitos, princípios, pressupostos e propostas de comportamento que sempre são e sempre serão a verdade, ou o reflexo de uma verdade que nós estamos começando a acessar. Então, o Espiritismo é uma religião que reflete a verdade. Mas é muito mais do que isso, né? É muito mais do que meramente uma religião do ponto de vista da concepção humana. É um extrato dos elementos racionais que envolve as leis e os ditames estabelecidos por Deus. Então, a verdade que o Espiritismo estabelece não é uma verdade que se estabelece apenas por uma temporalidade, ela é atemporal. Então, ela era verdade na época de Sócrates, é verdade nesse momento e vai ser verdade daqui bilhões de anos, porque é o reflexo da lei. Então, a reencarnação é uma lei, queremos ou não. A imortalidade da alma é uma lei. A pluralidade das existências, né, e dos mundos habitados é uma lei. A lei de ação e reação, pronto. Já a própria construção da frase estabelece, né, do conceito, é uma lei. É uma lei para nós e para qualquer planeta, em qualquer dos trilhões de galáxias que hoje a sociedade acadêmica estabelece na sua proporção, na projeção, né, dessas unidades extraordinárias que conhecemos. Então, 2 trilhões de galáxias, né, com bilhões de estrelas, zilhões de planetas, mas ainda a mente humana acredita que a vida só se estabelece no planeta Terra. E Sócrates já combatia isso à época. Olha que espírito extraordinário. E dizia que quanto mais sabia, tinha certeza de que pouco sabia. Né? Eu só sei que nada sei. E ele, então, foi acusado de desrespeitar os deuses, de corromper a juventude, porque o jovem é mais acessível ao novo conhecimento. Não é mesmo? Eu fico muito contente quando eu vejo jovens. Porque muitas vezes os adultos já estão num processo já de declínio, de aquisição de conhecimento, ou se estabelece de uma certa conformidade e daquele patamar não passa e não aceita determinadas leituras. O jovem não, é como se fosse uma agenda ainda para ser escrita, num caderno limpo, e novas concepções são muito mais bem recebidas. E, inclusive, por isso, a necessidade do processo encarnatório, para que a gente vá construindo nesse livro da vida capítulos cada vez mais ricos, mais produtivos, né? Mais nobres. Então, ele tinha, vamos dizer, um apreço muito grande pela juventude. Fazia palestras, né? Juntava as pessoas na praça, um espírito de índole extraordinária. Então, ele foi condenado pelas leis porque estava, né, aliciando os jovens dentro de uma leitura absolutamente contrária ao que a mitologia estabelecia. E ele foi, então, condenado à morte. E o interessante é que, durante esse mês que ele ficou preso, os seus discípulos, Mormente e Criton, a história registra, articulou a sua fuga, né, da prisão. E ele falou, não, eu preciso cumprir as leis da minha nação, como Cristo. Poderia também ter, né, pela sua condição, fugido do madeiro, mas não. Fez questão, né, de dar a César o que é de César. Fez questão de cumprir aquela lei, embora absolutamente esdrúxula. E hoje, no nosso Brasil, no nosso planeta, nós nos vemos muitas vezes obrigados a cumprir determinadas leis que não são muito racionais, mas que, infelizmente, não atrapalham a vida, né, ou a implementação da vida no seu mais amplo senso. Mas naquela época, não. Então, ele foi condenado a beber a cicuta. A cicuta é um veneno muito forte, 5 gramas é suficiente
para matar, né, um homem e até um cavalo de pequeno porte, e ele tomou uma quantidade absurdamente grande, suficiente para matar, segundo os historiadores, uma dezena de cavalos. Vocês imaginam a estrutura de um cavalo comparada à de um homem. Então, uma dosagem muito forte de um veneno muito forte. Então, ia ser uma morte realmente, do ponto de vista, né, da dramaticidade, uma condição realmente de leitura dantesca. Mas ele se recusa a fugir, e ele se recusa, inclusive, a se defender. Porque ele falou, mas eu vou me defender do quê? Se não existe acusação, se eu estou vivendo os princípios dentro da leitura mais racional. Então, se eu me defender, eu estou dando espaço para que os meus algozes, né, tenham discurso e vantagens sobre essa realização. Então, ele não se defendeu, né, ele se submeteu. Nesse período, os historiadores mostram que ele foi muito, mas muito produtivo. Escreveu vários discursos, ditou vários discursos, né, entre eles os mais célebres da imortalidade, que foram registrados por vários de seus discípulos, normalmente Platão. Então, ele foi condenado a beber a cicuta, e essa dose, em alguns minutos, o levaria à desencarnação. E o que é interessante? Nós temos o registro da história, né? Que quando ele bebe a cicuta, já começa a perceber os primeiros estertores, ele chama o seu discípulo e fala, olha, nós devemos um galo a Esculápio, né? Esculápio, em latim, é o deus da medicina, ou Asclépio, dependendo da tradução, que é em grego, né? Que é o deus da medicina. E por que ele devia, então, um galo a Esculápio? Né? Porque o deus da medicina, né, dentro daquela postura jocosa que ele colocava, tinha livrado ele do mal da vida. Olha, interessante, né? Até a história, de maneira um pouco confusa, registra a importância da vida espiritual no seu último registro. Mas a literatura espírita mostra que quando ele bebe a cicuta, né, suficiente para uma dezena de cavalos irem à morte, ele começa a sentir uma certa tontura, fraqueza, a perna fica pesada, o carcereiro recomenda que ele deite, ele pede para que as mulheres que estavam presentes se retirem, para que elas não percebam aquele espetáculo, e os seus, né, companheiros, seus discípulos ficam todos muito tristes, ele consola, e durante esse processo, quando a cicuta vai entrando no sistema nervoso, inibindo o processo respiratório, até que ele tem uma parada cardiorrespiratória, antes de desencarnar, Leon Denis registra, né, que ele fala de uma maneira absolutamente tranquila, pausada e paciente, né? Não devemos um galo a Esculápio, mas sim, diz, né? Se é assim, que deixai eu morrer essa e mais algumas vezes. Então, se é assim morrer, eu possa morrer essa e mais algumas vezes. E aí Leon Denis explica que quando ele começa a sentir os estertores, a sua visão espiritual, né, o deslocamento do seu perispírito se faz, e ele percebe uma plateia de espíritos iluminados ali, em honra àquele sacrifício. E ele fica, então, né, maravilhado com as luzes, com o brilho, né, daquela espiritualidade amiga que veio abraçá-lo. Então, ele percebe isso. Ele fala, se é assim que é morrer, que eu possa morrer essa e muitas outras vezes, até no instante da morte, defendendo a vida futura e a reencarnação. Então, a gente percebe que mesmo não tendo a doutrina espírita, né, corroborada nos elementos que estão registrados na codificação e que veio a lume em 1857, esse espírito extraordinário, já tinha esses elementos da verdade, já tinha os elementos da ética moral, né, já tinha essa sabedoria. E isso foi extremamente útil para uma postura corajosa, para uma ausência do medo de enfrentamento, né, do que estava errado, para uma ausência do medo da morte. Então, para Sócrates, esse conhecimento foi muito útil. E para nós também é. Né? Então, para que serve a doutrina? Para uma morte digna? Para elementos de desenvolvimento da coragem? Para estabelecer de maneira clara uma visão do que é certo e errado?
para que a gente possa, com todas as nossas forças e limite do nosso espírito, defender a verdade. Foi isso que ele fez. Não é à toa que ele recebe esse título de precursor do Espiritismo, né? Então, se trata de um espírito extraordinário. Filósofo americano, um educador americano, chamado John Dewey, ele tem uma página extraordinária que ele faz uma distinção em ter uma religião ou ser religioso. Então, ele diz que ter uma religião é pertencer a um determinado conjunto de dogmas, axiomas, é pertencer a uma igreja, mesmo, e obedecer os elementos, os pressupostos que estão ali inseridos naquele contexto teológico. Mas que ser religioso é muito mais do que isso. E ele faz toda uma ode, né, colocando a importância do ato de ser religioso. Dizendo, então, que ser religioso é encaminhar o pensamento para os aspectos mais nobres da vida e da vida cósmica, né? Que são a humildade, a simplicidade, o amor ao próximo, que se traveste no que nós conhecemos como a caridade. Então, o Espiritismo também tem esse papel, esse condão, de nos tornar efetivamente religiosos. Por quê? Porque ser religioso exige mudança comportamental, exige pragmatismo. Eu tenho inúmeros parentes que eles me perdoem, mas eu não vou citar o nome, não é mesmo? Em respeito, que se dizem católicos, alguns se dizem protestantes, e vão uma vez por mês ou uma vez por ano participar dos cultos ali, quando tem um casamento, quando tem uma crisma, quando tem um batizado, e se dizem religiosos. Nós, espíritas, as pesquisas mostram que, pelo menos, a grande maioria tem 3 atividades semanais, o que eu ainda acho pouco, né? Eu acho pouco. Acho que a gente tem que ter mais. Mas é uma média que suplanta todas as outras. Os protestantes estão ali com 1,5, 2, os católicos 1 por mês, os protestantes 1,5, 2 por semana, e os espíritas 3 por semana. Então, o espiritismo tem que nos transformar verdadeiramente em religiosos. Então, o elemento colocado por John Dewey é extraordinário. Não adianta só termos uma religião. De qual religião? Eu sou espírita. Bom, o que isso adianta? Absolutamente quase nada. Porque o conhecimento nos dá elementos para entender o fenômeno, o que é certo e errado. Mas a mudança comportamental se faz necessária. Encaminhar o pensamento, fruto dessa introspecção intelectual, fruto dessa dinâmica, desse processo de compreensão, para esses aspectos superiores da vida. Quando nós nos preocupamos com isso, a mudança comportamental se faz, ainda que de maneira lenta, mas ela se faz. Devagarzinho, mas é assim, não é? Que tem que ser de maneira lenta, mas disciplinada, estruturada, continuada. E quem puder dar saltos de evolução, que dê. Pouquíssimos são aqueles que evoluem numa velocidade absolutamente extraordinária. Diz a literatura espírita que só Maria Madalena, em toda a história da religiosidade cristã, foi de fato alguém que se converteu. Olha que coisa extraordinária. Nem Paulo, porque Paulo se faz uma leitura errada. Paulo já era um espírito superior. Ele estava perdido, ele desperta quando Jesus, né, o afronta na sua estrutura magnética luminosa. Paulo, por que me persegue? E ele desmonta. Ele começa a entender todo o mal, toda a perseguição que ele fazia, em nome de uma verdade que ele acreditava. Um espírito sério, inteligente, hábil, mas que estava orientado para os elementos errados, até porque não tinha o Cristo como referência, não conheceu. Logo, quando ele vê o Cristo, ele desperta e tem uma vida absolutamente extraordinária de divulgação da verdade. Então, Paulo não foi uma conversão, Paulo foi um despertamento. Maria Madalena, não. Maria Madalena, a literatura, a liturgia, o texto bíblico mostra que só dela 7 espíritos obsessores, em uma oportunidade, Jesus afastou. Então, era realmente um espírito comprometido com a vaidade, com a sensualidade, com o dinheiro, com a corrupção, com a mentira. Quem conhece os elementos, né, da vida social de Maria Madalena, e Humberto de Campos tem uma página maravilhosa, vai entender que realmente era um espírito comum e que dá um salto de qualidade, um processo de conversão em poucos anos, algo extraordinário. Então, pouquíssimos de nós têm, né, essa condição, essa coragem. Mas está aí o exemplo para ser seguido também. Né? Mas se não somos esses grandes, né, espíritos que pontuam o processo de conversão, que sejamos, então,
pessoas ancoradas na necessidade de sermos efetivamente religiosos, como nos convoca, né, essa figura que não é muito conhecida na realidade brasileira, mas que em solo americano é muito respeitado pelos seus elementos de pedagogia religiosa. Então, o verdadeiro cristão, e é essa a proposta da doutrina espírita, né? A doutrina espírita serve para que sejamos verdadeiros cristãos. É importante que se diga, Jesus em momento nenhum mentiu ou errou. Então, quando ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ou eu sou o caminho da verdade e da vida, as traduções e as leituras são absolutamente as mesmas, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu sou o caminho não está em Maomé, o caminho não está em Moisés, o caminho está no Cristo. Então, as religiões cristãs estão muito mais próximas da verdade. E a doutrina espírita ainda, né, num outro patamar em relação às religiões cristãs. Então, a gente precisa entender, né, que, de fato, o processo religioso precisa estar calcado na figura do Cristo. É por isso que nós temos essas deformações, essas guerras, que são de cunho religioso. Judeus e palestinos, o elemento central é religioso, que depois se tornou cultural e territorial, mas o elemento central é religioso, belicoso, né? Que começa séculos antes desse processo conflagrado que hoje acompanhamos, assustados, com crianças sendo colocadas dentro de micro-ondas. Não é mesmo? Então é um processo religioso. Por quê? Porque nenhum dos dois tem o Cristo. E são religiões que tendem, com o tempo, nesse processo de progressão intelectual e moral da sociedade, desaparecer. Como o CD desapareceu, como o disquete desapareceu, porque o espiritismo não tenho dúvida nenhuma, essa tecnologia superior do ponto de vista da leitura teológica. Então, o espiritismo precisa ser entendido, precisa ser sentido, precisa ser compreendido. O estudo e a aceitação, a absorção desses elementos nos impõe necessariamente a prática. Esse é o convite de John Dewey, sermos religiosos, né? O espiritismo, essa doutrina, é esse programa para quem de fato já descobriu que essa riqueza com os elementos espirituais é aquela que a traça não corrói e que o ladrão não rouba, né? Dentro dessa imagem extraordinária que o Cristo nos oferece. Paulo já diz na sua epístola que só o homem espiritual entende o que é espiritual. Olha que beleza, né? Como o Espírito de Verdade fala, somente lobos caem nas armadilhas para os lobos. Essas imagens parecem simples, mas são de uma beleza profunda. Só o homem, a mulher, obviamente, o homem no registro da espécie, só o homem espiritual é que entende o que é espiritual. Porque ele se preocupa, porque ele se descola desse manto da tangibilidade e nos converte em seres egoístas. Não é mesmo? Então, o espiritismo não é uma teoria. O espiritismo é pragmatismo. O espiritismo é luz. O espiritismo é verdade. E, de fato, para o espírita, não tem que interessar o que os 8 bilhões dizem, porque é um processo de desenvolvimento intelectual. Não é? Se os 8 bilhões de espíritos que estão encarnados são favoráveis ao aborto, não é o caso, mas é o exemplo grotesco que me veio à cabeça. Nós entendemos que o aborto é um crime. Então, para nós, essa questão está resolvida. Entendendo a dinâmica da justiça, da misericórdia, dos agravantes, dos atenuantes em cada caso. Né? Porque isso também a literatura mostra. Mas não me interessa o que os políticos, o que teologias, o que filósofos, o que a sociedade, né, o que os sociólogos dizem em relação ao aborto, o que os feministas, as feministas ou os machistas, ou os de leitura de esquerda ou de direita, isso não interessa para a gente. Porque o que interessa é absorver, é entender esse reflexo da verdade que está, ainda que de maneira incipiente, posta para nós nos desenvolvermos, conhecermos e compreendermos. Porque a gente, quando usa a expressão reflexo da verdade, porque toda a verdade não está aqui. A verdade está em vários elementos. Tem verdade no elemento judeu? Claro. Tem verdade no elemento islâmico? Claro. Tem verdade dentro do budismo? Sim. Do cristianismo tradicional, do catolicismo, do anglicanismo, né? Do brahmanismo, do protestantismo? Claro. Mas
dentro do Espiritismo, essa verdade se apresenta muito mais exuberante. E vai se apresentar cada vez mais na medida que nós mereçamos essas informações, não é mesmo? Então, o Espiritismo serve para nos reformar de maneira contínua. Essa proposta de disciplina comportamental, né? É o ato de verdadeiramente ser religioso. É pragmático, é disciplina, é comportamental. Adianta? Ah, eu sou espírita. E que isso adianta? Absolutamente quase nada. Jesus faz essa referência, né? De que adianta a fé se ela não for ativa? Mesmo? Então, a fé é a crença, é a intelectualização, mas ela precisa ter aplicação pragmática. Então, a doutrina também nos serve, como Sócrates defendia, para esse processo de autoconhecimento, mesmo? Essa consciência racional de nós mesmos, para organizar com inteligência, com racionalidade a própria existência, a própria vida, cada passo que a gente vai dar. Do ponto de vista material, inclusive, mesmo? A gente precisa entender a dinâmica do processo material, precisamos utilizar bem os recursos que chegam à nossa mão, precisamos administrar o dinheiro. Dinheiro não aceita desaforo. E o processo de desenvolvimento intelectual e moral nos ajuda, inclusive, na dinâmica do pragmatismo material. Por que não? Porque estamos na matéria. Precisamos viver dignamente. Precisamos, né, ter conforto e promover conforto. Termos justiça social e promover justiça social. Inclusão socioeconômica, por que não? Mesmo tudo isso é muito lindo, bonito, mas passa pelo processo de desenvolvimento e de conhecimento dessa verdade. Então, essa consciência da nossa própria ignorância, porque somos ignorantes, uns mais e outros menos, né? Como somos competentes, uns mais e outros menos, nos quesitos, nas propostas, nas teologias, nas ciências, o conhecimento humano é muito compartilhado, né? Ou compartimentalizado, e é importante, então, que a gente vá trabalhando esse processo de restrição da nossa ignorância. Então, portanto, é necessário superar pela aquisição do conhecimento. E se esse conhecimento for racional, eivado de moralidade, que bom, não é? É o ato de inteligência associado aos elementos morais que nos tornam cada vez mais sábios. Então, a doutrina tem esse condão de nos dar elementos para tomarmos decisões de maneira sábia, né? De errarmos menos, acertarmos mais. E nesse processo de autoconsciência, nós temos o desenvolvimento dessa consciência moral, que é essa compreensão, a vivência da lei de amor, que vai mostrando essa contrariedade dos valores mundanos, que estimulam o orgulho e o egoísmo em contraponto aos elementos espirituais. Então, a gente precisa desenvolver essa consciência, ampliar essa visão, para que a gente tenha, de fato, né, nesse processo de compreensão das nossas limitações, uma condição de atuar de maneira mais inteligente. Por isso aqui no capítulo 17 do Evangelho está lá, reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço, né, em se transformar, né? Olha que coisa interessante. O verdadeiro espírita reconhece pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. O que são as más inclinações? São os nossos elementos de ignorância. Ignorância intelectual e ignorância moral. Então, todos nós temos, não é mesmo? E a gente não pode deixar isso de lado. Já caminhando, né, para os elementos finais da nossa consideração, a gente tem a figura de Eurípides Barçanufo, que muitas vezes não é lembrado, mas que foi o precursor da pedagogia espírita, né? Ele fundou, inclusive, o primeiro colégio lá em Sacramento, Colégio Allan Kardec, com toda uma proposta de desenvolvimento das premissas espíritas, atuou junto aos pobres, aos órfãos, mas recebeu muita crítica na época. E esse modelo, eu diria que talvez seja implementado daqui a alguns séculos, quando a sociedade avançar. Mas ele nasce em 1880, em Sacramento, uma cidade que até hoje não é muito grande, em Minas Gerais, e em 1918, ou seja, com 38 anos, ele desencarna, né? Vítima da epidemia da gripe espanhola, né? Ou da pandemia de gripe espanhola, que pouco mais de um ano, 2 anos, só no Brasil dizimou
40 mil pessoas. E a pandemia no mundo dizimou mais de 50 milhões. Então, realmente foi uma pandemia muito, mas muito mais expressiva do que essa que nós vivemos aí há alguns anos, do ponto de vista numérico, do ponto de vista do estrago social, porque, à época, em 1900, tinha uma sociedade de 1,5 bilhão, 1 bilhão e 600 mil habitantes, hoje é de 8 bilhões. Né? E, então, 50 milhões seria a proporção de 5 vezes, 6 vezes mais, algo em torno de 300 milhões de mortes no período de pouco mais de um ano. E a nossa pandemia, em 3 anos e 3 meses, se os dados estiverem absolutamente corretos, foram em 6 milhões e pouco, né, chegando nem a 7. O que mostra, na verdade, que houve muito mais um rumor e um estertor histérico da sociedade do que propriamente uma leitura racional. E vou dizer isso aqui, com o tempo, com o amadurecimento da sociedade, o amadurecimento do movimento espírita, os espíritos vão nos dar novos elementos em torno do que aconteceu nesse período. Porque qualquer um que pega para refletir a leitura numérica vê que não houve aumento de mortes. Né? Quem tinha que desencarnar, desencarnou. Qual a diferença de desencarnar de tuberculose ou de Covid? Com efizema pulmonar ou de Covid, do ponto de vista da leitura espiritual? Nenhuma. 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 Né? Então, o número de mortes permaneceu, né, exatamente o mesmo no decorrer desses anos. Mas a sociedade parou e a gente perdeu muita energia nesse período, e o próprio movimento espírita enfraqueceu de maneira avassaladora. Né? Ainda nós temos, não é o caso da nossa casa, graças a Deus, centros que não voltaram à atividade normal, né? Porque as pessoas se acostumaram com a vida em casa, com a vida online, que tem suas vantagens, mas que abre mão, né, do magnetismo, da vivência, da socialização que o movimento espírita nos oferece. Então, é por isso que a espiritualidade ainda não se manifestou. Mas, daqui a algumas décadas, com a sociedade mais madura, a verdade desses processos vai ser toda colocada. Mas nem precisa. Se a gente refletir do ponto de vista literal, do ponto de vista pragmático, as respostas surgem de maneira bem clara para qualquer mente que se proponha a racionalizar, né? Porque nós precisamos efetivamente amadurecer. E Eurípides Barçanufo era um sujeito que afrontava os políticos da época, afrontava os padres, discutia política. E por que não se discute hoje política no movimento? Porque o movimento não tem maturidade. Não tem. Então, os espíritos recomendam que a gente não discute política, embora a política esteja permeando todos os processos de decisão humana. Numa oportunidade que eu falava contra o aborto, depois uma pessoa veio e falou, mas você está falando de política. Eu falei, aborto é política? Aborto é assunto de política? Que leitura é essa? Né? Que leitura é essa que vem me dizer que o aborto é uma questão de ordem política? Eu não entendo. Né? Nós não estamos conversando sobre elementos morais, sobre a vida, sobre a manutenção da vida. Isso não tem nada a ver com política, em absoluto, não é mesmo? Mas as pessoas estão tão perturbadas pelo elemento político que não conseguem racionalizar, não conseguem fazer divisão do que é moral, do que é científico, do que é factível, para o elemento filosófico, né, ou político. Então, por isso que os espíritos dizem, se abstenham das questões políticas, né? Porque o movimento não tem maturidade para tanto. E aquela época, Eurípides Barçanufo afrontava, um sujeito absolutamente corajoso. E ele, embora não tivesse curso superior, dominava filosofia, direito, medicina, fundou, né, um centro espírita em 1905, era um médio de todas as mediunidades, era assistido diretamente por Bezerra de Menezes. Ele fundou uma farmácia do lado do seu quarto para atender. Vinha gente de todos os estados para ser operado, né, do ponto de vista da leitura espiritual, para que recebesse receituários desse espírito extraordinário sob a batuta de Bezerra de Menezes. Então, era um médio de audição, era um médio de evidência, um médio de psicografia, de efeitos físicos e de bicorporeidade. Tem elementos na biografia que ele estava em Sacramento e foi fazer, né, um parto na chuva, onde só se acessava a cavalo numa fazenda a 30 quilômetros no mesmo instante. Né? Então, era o corpo material, o perispírito que se deslocava e criava a condição tangível para lá se manifestar e fazer um parto. Olha que coisa extraordinária, não é mesmo? Um espírito que merece o nosso apreço. Era um médium
com a produção de vários fenômenos mediúnicos, e vinha sempre uma multidão para que ele pudesse atender. É uma dessas figuras que a história um dia vai dar o devido espaço. Mais um episódio nos ajuda a encerrar as nossas considerações, está no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, né? Lá no capítulo 27, que ele traz uma passagem que só foi conhecida depois pela espiritualidade, porque quando ele estava em vida ele não falou. Né? Teve a humildade de esconder essa experiência para os outros. Então, numa determinada noite, pouco antes, né, ali, pouco depois de 1900, ele devia estar com um pouco mais de 20 anos, morreu com 38, vocês imaginam, uma vida absolutamente curta, né? 20 e poucos anos, não se sabe exatamente em que ano, mas ele se viu fora do corpo. Né? E era um desdobramento diferente, era um desdobramento espetacular. Ele registra, e Hilário Silva também. E ele se vê volitando para o alto numa velocidade absolutamente incrível, né? Subindo como se fosse um desses heróis da Marvel, né? Numa velocidade incrível. Isso, de certa forma, o deixou inquieto, né? Diante daquela experiência, que era uma experiência nova. E ele se sentia arrastado e subia, e embora não tivesse domínio do fenômeno, queria parar, pensou em descer, voltar para o corpo, mas o texto mostra que ele continuava subindo. Quer dizer, era algo que o atraía numa força que ele não conseguia entender, numa dinâmica que ele não conseguia compreender. Até que, né, esse processo de deslocamento se encerra e ele se vê numa bela paisagem, numa campina verdejante, e à vista de longe uma figura que meditava em volta de um manto de luz. E ele então acha, né, aquela imagem extremamente convidativa. Ele se aproxima. Ele se aproxima e se sente magnetizado por aquela figura sem entender o fenômeno. Né? A narrativa do livro mostra isso. E essa figura estonteante, num determinado momento, ele percebe que era Jesus, né? Nesse processo de desdobramento. E ele se vê, né, diante da face meiga do mestre, e o impacto magnético foi tão estrondoso que ele não tem coragem de levantar a vista, então ele cai de joelhos. Ele cai de joelhos e ali ele absolutamente emocionado, né, chorando e tentando se controlar diante daquela experiência extraordinária, entendendo que era, né, uma reverência, estava esmagado por uma honra imprevista. Ele fica em silêncio durante alguns momentos, mas se sentindo um intruso no paraíso. Né? Vocês imaginem o ambiente, né? Embora a página não traga elementos, a gente pode imaginar algo que as paisagens mais belas do cenário terrestre não pode demonstrar, porque os espíritos dizem que toda a beleza que nós conhecemos é ainda muito, mas muito, mas muito, muito pequena, muito parca, muito sem expressão, muito sem graça, em relação aos que as zonas espirituais mais próximas oferecem. Falam, inclusive, né, dos sons que a natureza emite, da luminosidade, da coloração, do magnetismo das plantas. Então, vocês imaginem um festival de sensações e de sensibilidades que a mente humana, que os nossos sentidos, muitas vezes não estão preparados para apurar. E ele, então, né, lembra das lições do Cristo, se sente um intruso, e ele, ofuscado pelaquela grandeza, ele, com humildade, levanta a vista e percebe que Jesus também demonstrava um olhar triste, né? Uma composição chorosa. E ele pergunta, mestre, o senhor está chorando pelos perturbados, pelos sofridos, por aqueles que estão no mundo numa condição de descrentes? E não recebe a resposta. Né? E como Jesus não responde, ele repete a pergunta. Né? E aí Jesus, então, responde dizendo, não, eu não choro pelos descrentes do mundo, porque esses descrentes, esses sofredores, merecem todo o nosso apreço, todo o nosso amor, todo o nosso carinho. Mas eu choro, em especial, por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas que não o praticam. Aí diz que nesse momento, né,
ele não sabe descrever o que se passou, e ele retoma, né, numa velocidade incrível, a dinâmica desse processo de descida até para a sua composição corporal. E aí ele desperta aquela noite, não conta nada para ninguém, e no dia seguinte abre mão de uma série de roteiros e passa a se dedicar full time para os crentes do mundo, né? Para aqueles que precisavam do calor humano, do abraço, da verdade cristã. Ele transforma, né, todo o seu processo de vida diante daquele convite do Cristo de uma maneira extraordinária. Quase, né, ao exemplo desses grandes espíritos que se convertem, não pelo conhecimento, mas pelo comportamento. Então, ele não mais dormiu nessa noite, e desde aquele dia, né, diz Hilário Silva, a vida dele passou a vibrar numa entrega absoluta de uma consciência transparente de que ele ali estava para servir. E ele morre tratando, né, daqueles que estavam com a gripe espanhola aos 38 anos de idade. E ele, então, ouviu o chamado e mudou, de fato, a sua estrutura comportamental. Então, o Espiritismo serve para isso, não é mesmo? O Espiritismo é essa verdade. Bittencourt Sampaio tem uma frase extraordinária dizendo que a verdade e a eternidade caminham juntas no concerto divino, e que estudar o Espiritismo, compreendendo de fato, é buscar a chave, né, de todo o mistério da criação e alcançar toda a resolução de todos os conflitos que vão do berço ao túmulo. É uma frase absolutamente extraordinária do ponto de vista da sua construção, né, dos períodos, da escolha dos vocábulos, da ideia que está ali consubstanciada. Então, é essa chave extraordinária, mesmo. Nós temos, né, Jesus trazendo a referência em João 32, de que nós precisamos conhecer a verdade, porque a verdade cria um processo de libertação consciencial. E Emmanuel fecha, eu também fecho, com esse conceito que, para mim, é o mais sucinto, talvez o mais extraordinário da doutrina espírita. A doutrina espírita é esse processo libertador de consciência. Obrigado, que Jesus nos abrace hoje sempre. Eu agradeço aqui a palestra do Fabiano, que trouxe para todos nós aqui inúmeros elementos para que a gente consiga ultrapassar esse mero conceito de termos uma religião para sermos religiosos, né? Sermos efetivamente cristãos. Um exemplo magnífico que ele acabou de trazer. Peço que o Fabiano continue contribuindo conosco aqui com a prece final da palestra pública. Possamos mais uma vez, em uníssono, irmanados nos ideais superiores que fazem parte da estrutura energética dessa casa, ancorados pela bondade do Mestre Jesus, reconhecer as oportunidades de crescimento, de aprendizagem, as oportunidades de vivenciar o bom, de vivenciar também os elementos de tristeza, que são impulsionadores do nosso processo de crescimento, de evolução, de aprendizagem. Portanto, Jesus, agradecemos pela compreensão plena de que Tu és, sem dúvida nenhuma, o nosso guia, o nosso norte, o nosso fanal, o nosso príncipe da verdade, a majestade do amor. Permita que a sua bondade, que a sua misericórdia atue em nossos corações, protegendo as nossas mentes e os nossos corpos, a fim de que sejamos a cada dia, mesmo com todas as nossas dificuldades, mais cristãos, mais espíritas, a fim de que a nossa experiência terrena seja de fato produtiva. Sendo assim, amparados na sua bondade, agradecemos por tudo e rogamos que a sua bondade multiplique os nossos votos de carinho, de suporte, de amor a todos aqueles que fazem parte da nossa tela mental. Que assim seja.